colocar esse tempo aqui diante de Deus, né? Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui. O Senhor conhece a vida e o coração de cada um. E nos colocamos diante de Ti, Te invocamos sobre este lugar, declarando que as nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, que o Senhor tenha misericórdia. Obrigado por todas as palavras proféticas que têm sido liberadas sobre este lugar e através deste lugar. Nós queremos dizer o nosso sim, o nosso amém, para tudo aquilo que o Espírito Santo tem dito, tem falado e tem feito, Senhor. Obrigado realmente, e mais uma vez, que o Senhor possa nos dar boca e sabedoria para compartilharmos aquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Essa questão da visão perfeita, e eu quero fazer um link aqui, como a gente está lançando o livro do Josué, dentro de uma perspectiva de conquista, mas eu tenho orado e tenho pensado muito sobre isso. Deus tem me falado muitas coisas sobre esse 2020, sobre essa década da visão perfeita. Deus tem me falado muito sobre uma guerra de alicerces que tem se travado especialmente aqui no Brasil, na nossa nação, essa crise onde Deus está fazendo tremer a terra. Salmo 11:3, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E Deus tem levantado uma igreja justa, Deus tem levantado pessoas que realmente estão se posicionando nessa escalada apostólica, numa visão de reforma, de transformar fundamentos. Eu gosto muito desse conceito, não só o conceito de uma transformação, mas o conceito de uma transfundação. Transformar é você mudar a forma, mas transfundar é você mudar alicerces. Mas Deus vinha me falando algo também assim, que eu achei muito pertinente para mim, calou muito no meu coração, principalmente dentro desse conteúdo que eu já venho trabalhando aqui por alguns meses, não é? E a Bíblia fala assim que a vereda do justo é como a luz da aurora e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até ser uma visão perfeita, uma percepção perfeita. E Paulo fala que ele faz essa comparação entre o mundo visível, o mundo invisível, né? Inclusive ressaltando que o mundo invisível é muito mais real do que o visível, esse que nós contemplamos, divisamos. E então o Espírito Santo começou a me dar essa percepção, não é? E de fato, eu nunca tinha parado realmente para tentar sobre isso, mas no mínimo 90%, no mínimo 90% de tudo que está acontecendo, que Deus realmente está fazendo nessa nação, nesse planeta, 90% de tudo que Ele está fazendo é invisível. É invisível. Eu não vejo, você não vê. E quando a gente pensa no mundo invisível, lógico, você pode interpretar isso como essa dimensão espiritual, não é? Existe uma dimensão espiritual, existe um véu, não é? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o Éden, o homem foi expulso do Éden e Deus colocou ali os querubins, não é? O Éden não é só um lugar geográfico, é uma atmosfera, é uma dimensão que o homem tinha antes e agora não tem mais. Então, obviamente, existe esse mundo invisível, não é? Um mundo que a gente não consegue perceber mais, mas esse mundo invisível que eu estou falando é um mundo motivacional, é aquilo que Deus está fazendo nos corações, nas almas,
E o Espírito Santo começou a me dar esse tipo de percepção. Quanta coisa nesse momento mesmo não está acontecendo em corações, e só Deus sabe disso. Eu não consigo, puxa vida, eu me alegro com a sua presença aqui nesse lugar, mas eu não faço nem ideia da obra tremenda que Deus está fazendo na sua vida, dentro de você. Existe uma dimensão em relação a isso, que só Deus sabe. E o importante não é a gente saber tudo o que Deus está fazendo, mas o importante é a gente saber que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo vai se manifestar. Por isso que a Bíblia fala que a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E é isso que o Espírito Santo começou a falar comigo, que tem muita coisa invisível que está acontecendo. Deus está mudando corações, Deus está fazendo uma obra interior, íntima, como Jesus disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas está dentro em vós, e Ele está fazendo tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa nessa nação. E isso vai vir à luz. Isso vai vir à luz. Já está vindo à luz, na verdade. Isso que vem à luz só é, vamos dizer, a pontinha do iceberg. E é por isso que muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Então eu gostaria só de caminhar um pouquinho com você aqui, dar um gostinho aqui do livro de Josué, porque ele trata exatamente sobre isso. Não é? Quando a gente estuda o livro de Josué, veja bem, Deus estava formando uma nação. Essa nação precisou de passar por um tempo extenso lá no Egito, não é? Foi um processo assim extremamente doloroso, porque dos 430 anos que eles ficaram no Egito, mais de 300 foram de dura, penosa escravidão. E quando você estuda ali o livro de Êxodo, ele resume alegoricamente essa experiência da salvação, essa ruptura de um longo processo de escravidão, quando Deus levanta Moisés, e Moisés, uma tipologia de Jesus, com braço forte, mão estendida, sinais, prodígios e maravilhas, tira o povo de Israel daquela escravidão, quando eles são arrancados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Então a travessia do Mar Vermelho é esse batismo da salvação, uma libertação incrível. Depois vem um tempo lá no deserto, quando Deus, aquela fase da infância da nação, tratando com as infantilidades de Israel, a Bíblia fala como um pai carrega o seu filho nos braços, assim Deus conduziu o povo de Israel por um lugar que não havia caminho. E é quando Deus então começa a lidar com essa mentalidade de escravidão do povo, aquilo até que o bispo JB falou, às vezes os nossos cativeiros, eles não estão fora, eles estão dentro de nós. E é interessante porque de repente, muitos de nós aqui tivemos uma história diferente, quando a gente pensa assim nessa analogia com o Egito. Talvez você se converteu cedo, você nem experimentou direito, né, essa escravidão do pecado no mundo, mas às vezes tem pessoas que ficaram 30, 40, 50 anos engessado em práticas terrivelmente pecaminosas, foram conhecer Jesus só lá na frente. E eu costumo dizer que às vezes o deserto, ele é proporcional a esse tempo que a gente ficou no Egito, porque ali o pecado, ele oferece, não é só uma opressão inofensiva, mas às vezes tem pessoas que ficaram tanto tempo nesse condicionamento do pecado, que isso produz lesões profundas, distorções, principalmente na maneira como a gente interpreta, enxerga Deus, enxerga a realidade.
Então, o deserto aponta exatamente para essas mudanças internas que precisam de acontecer nas nossas vidas. Então, depois de 40 anos no deserto, sendo disciplinados na dependência de Deus, aprendendo a depender de Deus no deserto, vem essa travessia do Jordão, e aqui é uma disruptura tremenda, quando eles mudam realmente de fase, entrando naquele território onde as promessas de Deus se cumpririam. Veja bem que Canaã não é só uma terra prometida, mas Canaã é uma vida prometida. É o que Jesus disse: eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. Inclusive a palavra vida aqui não é bios, é zoe, é uma vida que salta para a eternidade. Então, quando a gente pensa em Canaã, eu sempre digo: Canaã não está fora de nós, Canaã está dentro de nós, é uma terra que tem que ser conquistada dentro de nós. E é muito curioso, porque toda essa figura, toda essa analogia que acontece ali, você estudando o livro de Josué, porque, veja bem, imagina, Deus te promete uma terra, Josué chega lá e fala: puxa vida, a terra está simplesmente ocupada. Haviam ali cidades fortificadas, haviam povos terrivelmente belicosos, guerreiros, haviam lá os ancestrais de Golias, uns carinhas lá com 3, 4 metros de altura, 6 dedos em cada mão, inimigos realmente terríveis. Então você fala: puxa, Senhor, muito amigo, né? O Senhor promete a terra, a gente chega aqui e a terra está ocupada. Mas Canaã, isso é uma tipologia da nossa alma. Isso tudo não está fora, está dentro de nós. Essas fortalezas, esses inimigos, de repente eles não estão fora, eles estão dentro de nós. Esses reis, essas áreas de egoísmo, orgulho, essas fortificações, as barreiras emocionais, os traumas, quer dizer, tudo isso na verdade não está fora, está dentro de nós. E é muito interessante que eles entram na terra prometida, eles cruzam o Jordão num lugar específico, que a Bíblia descreve como sendo defronte de Jericó, defronte da fortaleza. É importante você entender, bem rapidamente aqui, o caminho que eles fizeram, basicamente a trajetória. Porque esse lugar que eles atravessaram, o Jordão, está mais ou menos 400 metros abaixo do nível do mar. É um lugar muito baixo. Eles saíram de um lugar baixo, onde eles estavam acampados, lá em Cades Barneia, e vieram para um lugar mais baixo ainda. O que eu quero dizer é que você só entra na vida abundante com muito quebrantamento, com muita humilhação. O princípio mais elevado de prosperidade que a Bíblia ensina é a humildade, porque Deus exalta aqueles que se humilham. Como é que você entra na terra prometida, na vida prometida? Tendo um coração humilde, corrigível, que está disposto a enfrentar as fortalezas, as áreas de intimidação. E veja bem que o caminho que Josué faz é ali do Jordão, Jericó, defronte de Jericó, até Jerusalém. Eu acho que muitos de nós já fizemos essa trajetória ali, é uma subida de aproximadamente 30 quilômetros. Veja bem que a escalada para a vida abundante é uma subida, não é? Inclusive, o contracaminho, né, quando Jesus fala aquela parábola do bom samaritano, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, inclusive descrevendo a rota da decadência. O que é você descer de Jerusalém para Jericó? Você sair do lugar de paz, do lugar onde a presença de Deus se estabeleceu, e você realmente decair para uma estrutura que te prende, que te sequestra, não é? Uma vida dominada pelo pecado. Então, o caminho é esse. O caminho da vida abundante de Canaã é uma escalada de Jericó até Jerusalém, o lugar de paz.
E eu gostaria só de compartilhar com você o texto que eu penso assim que, se eu fosse escolher um texto que representasse todo o livro de Josué, eu escolheria esse texto, Josué capítulo 1, versículo 7 e 8, e eu chamo isso aqui a lei do esforço. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Eu acho que é tudo que muitos de nós almejamos, realmente é isso, não é? E a gente poder fazer prosperar o nosso caminho, uma prosperidade de dentro para fora, e sermos bem-sucedidos dentro de uma perspectiva divina para as nossas vidas. É interessante que, se você ler esse capítulo 1, você vai observar que essa declaração, ela se repete por 4 vezes, quando Deus está dizendo, seja forte e corajoso. 4 vezes isso aparece aqui, por isso que eu chamo, isso é uma lei, a lei do esforço, não é? A tendência, eu sei que a tendência imediata é associarmos essa declaração ao enfrentamento bélico dos inimigos, porque Josué estava ali diante de povos, não é, terrivelmente guerreiros, eram inimigos. Inclusive, a medida da maldade daqueles povos havia chegado até os céus, e realmente Deus estava trazendo um juízo, uma correção severa sobre esses povos, não é? Imagina quando Deus fala assim, olha, a maldade está transbordando tanto que eu preciso de parar, não é? Então, às vezes a gente associa esse texto, Deus falando para Josué, Josué, seja forte e corajoso, com essa disposição de guerrear, de lutar, não é? Mas, na verdade, quando a gente entra no contexto desse texto, a gente percebe que essa não era a essência da coisa, que Deus, na verdade, não estava falando, ó, Josué, você tem que ser forte e corajoso para enfrentar esses inimigos, para você realmente partir para cima deles, você não temê-los, enfrentá-los, mergulhar sua espada no sangue do inimigo. Não, não era bem isso. Deus estava dizendo que ele deveria ser forte e corajoso para meditar dia e noite na palavra. Veja bem, Deus não está procurando pessoas que estão naquele frenesi ministerial de lutar contra demônios, de enfrentar os inimigos, os problemas. Não, Deus está procurando pessoas que sejam suficientemente fortes e corajosas para ter uma vida intensa, de relacionamento com a sua palavra. É o que ele fala aí no texto, porque a partir disso Deus falou, eu é quem vou guerrear as suas guerras. Então, a lei do esforço e do exercício da coragem é um chamado à disciplina, onde o maior inimigo a ser superado é a nossa própria inércia devocional. O maior esforço de Josué tinha que ser direcionado nesse sentido, e isso ia produzir obediência, né? O grande segredo da obediência reside nesse relacionamento devocional com a palavra. E eu vou te falar uma coisa, e olha,
É impressionante, porque a gente conhece muita gente, e a gente conhece pessoas que realmente têm consistência, pessoas que não têm consistência, o que funciona, o que não funciona, e eu vou te dizer algo, todo cristão, sem exceção, precisa criar uma cultura devocional. Caso contrário, você jamais vai experimentar uma vida livre e, de fato, abundante. Realmente nós precisamos de um reabibliamento. É impossível você escravizar uma pessoa cuja pessoa, a palavra de Deus habite ricamente. Então, como eu disse, lógico, é importante, às vezes, as nossas atividades, a nossa dinâmica ministerial, eu não tiro o valor disso não, mas a base realmente de uma vida próspera, como Deus está falando aqui para Josué, é isso: seja forte e corajoso para meditar, dia e noite, assim o seu caminho vai prosperar. Na verdade, às vezes o nosso conceito de batalha espiritual, ele está contaminado, porque a ênfase não é lutar e vencer o inimigo, vencer os demônios. A ênfase de batalha espiritual é você conhecer a Deus, é nos rendermos em obediência a Ele. Se diligentemente nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, a Bíblia fala, então todas essas bênçãos vos alcançarão. Então Deus estava deixando muito claro para ele: Josué não deveria pulverizar os seus esforços, se distraindo com uma série de demandas, mas ele deveria concentrar os seus esforços em permanecer na palavra, como Jesus também disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aliás, esse é o grande segredo de uma vida de oração bem sucedida, Provérbios 28, 9, eu acho interessante, a Bíblia fala assim: aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável, não é? Agora, quando nós temos um discernimento da ordem moral estabelecida por Deus, pela sua palavra, é interessante como a gente começa a fazer orações inteligentes, cortantes, que realmente elas são respondidas de uma maneira fabulosa, tremenda. Então não tem jeito, se você afastar a palavra de Deus do seu estilo de vida, na verdade, você está afastando Jesus do seu estilo de vida. E eu gostaria só de compartilhar com você, então, algo aqui sobre a parábola do semeador, para a gente poder finalizar aqui a nossa conversa, porque é interessante essa ligação, essa dinâmica que existe entre Moisés e Josué e Jesus e o Espírito Santo. Você pode ver o livro de Josué, começa assim: Moisés é morto, e agora Josué assume o seu protagonismo. Da mesma forma, Jesus disse: se eu não for, o Espírito Santo não vier. Então, na verdade, Josué é essa tipologia do Espírito Santo, do Cristo em nós, a esperança da glória, não é? O Espírito Santo precisa de colocar a planta dos seus pés em cada área das nossas vidas, dos nossos corações. A conquista de Canaã tem a ver com a nossa rendição, com o nosso quebrantamento. Santidade não é o tanto que você tem do Espírito Santo, é o tanto que o Espírito Santo tem de você, e essa é a lógica da conquista da vida abundante. Mas é interessante que quando Jesus fala essa parábola, a parábola do semeador, parábola que todos nós conhecemos, parábola muito ampla, mas Jesus, ele explica, assim, o princípio da gente ser frutífero, não é? De nós realmente sermos abundantes.
E eu creio que é isso que, na verdade, a gente percebe que vai acontecer nessa década. Eu creio que existe uma janela de favor sobre o Brasil. O Espírito Santo tem falado isso claramente. Existe uma janela de favor sobre a igreja. E agora, qual que é a chave, né, da frutificação? É você permanecer no caule, não é? Por isso que ele fala, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, não é? Dentro dessa figura da videira, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, porque o segredo todo da frutificação é estarmos nele, e as palavras dele, a seiva, estar em nós. Provavelmente você nunca viu o galho de uma árvore fazer força para gerar um fruto, né? Já viu um galho, pum, nasce o fruto? Não, se você está ligado, vai frutificar, vai fluir. Então, quando ele conta essa parábola aqui do semeador, primeiro, é interessante que ele coloca aqui 4 situações, né, bem rapidamente, mas a primeira situação que ele fala, a semente que caiu à beira do caminho, ou seja, onde todo mundo pisa, esse solo endurecido, porque onde todo mundo pisa é o solo endurecido. Então a semente não penetra, e quando a semente não penetra, Jesus disse, vai virar comida de ave. Onde nós endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus, o inimigo nos rouba. Então aqui trava-se uma batalha. Antes do maligno roubar a palavra, ele endurece o coração. Então veja bem, assim, como que a gente é roubado, naquelas áreas que ao invés de nós nos flexibilizarmos para o tratamento de Deus, para sermos conquistados por Deus, nós começamos a dificultar, endurecer. Puxa vida, quantos de nós temos sido terrivelmente roubados? E o que há de mais precioso que o inimigo nos rouba, realmente, é a palavra, não é? Que expressa o propósito de Deus para as nossas vidas. Jesus também fala sobre as sementes que caíram nos pedregais, ou seja, é onde a semente penetra muito pouco, chega a germinar, mas fala aí sobre o calor do sol, né? O calor do sol mais forte do que a umidade da terra, ou seja, as aflições, as provas que são relativas ao crescimento superam a nutrição que poderia ter sido extraída do terreno. Então muitas pessoas, elas acabam realmente se tornando infrutíferas, porque elas se escandalizam com o sofrimento. E se você é daquelas pessoas que se escandaliza com o sofrimento por amor a Jesus, se você se escandaliza com a cruz, com certeza, você vai acabar dando as suas costas para Deus, não é? Então, às vezes, recebe o Evangelho com muita alegria, mas quando vem as provas relacionadas ao nosso crescimento, as provas que vão lidar com as nossas infantilidades, que vão nos levar a uma postura adulta, a gente simplesmente espana a rosca. Jesus também fala sobre a semente que foi semeada entre espinhos, ou seja, a semente germina, mas aí vem os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas, sufocam o crescimento espiritual. Então, para aqueles que amam o prazer transitório do pecado, a vida espiritual é espinhosa, dolorosa, sufocante. Mas Jesus fala sobre aqueles que foram semeados em boa terra, e aqui nós podemos entender claramente a dinâmica de uma fé que funciona, o impacto causado pelo nosso relacionamento com a palavra de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você bem rapidamente aqui. Aquela semente que caiu em boa terra. É interessante que quando você estuda sobre isso, não é?
essa parábola do semeador, ela nos é relatada nos 3 primeiros evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu quero caminhar com a reflexão de cada um desses evangelistas. O que Mateus falou sobre a semente que caiu em boa terra, o que Marcos e também Lucas falaram sobre essa semente que caiu em boa terra. Mas se você perceber, sempre tem a ver com ouvir, não é? Que caiu em boa terra é o que ouve, sempre começa com a palavra ouvir. Então, 2 coisas importantes sobre a fé. Primeira coisa é que a fé, ela é relacional, não é? Nós falamos que a palavra de Deus, ela não é um compêndio filosófico, ideológico, não, é o verbo, é uma pessoa, é Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, é importante nós entendermos que, primeira coisa, a fé é relacional. A fé vem desse relacionamento devocional com a palavra de Deus. Inclusive, Paulo fala, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas entenda, né, nós precisamos de entender isso, que a palavra de Deus é uma pessoa, não é? Então, você sempre vai ver na Bíblia esse conceito de uma fé relacional. Eu não sei quantos aqui você já experimentou exercer uma fé que não seja relacional a partir, por exemplo, do seu pensamento positivo. Eu não quero tirar o mérito, tá, de você pensar positivamente, não. Mas quantos aqui você já fez um esforço assim, não, eu vou crer, né? E você começa a se esforçar para crer naquilo, mas aquele negócio não funciona. Aquele pensamento positivo não produziu o efeito que você esperava, não é? Exatamente porque a fé, gente, é relacional. E aqui chega no segundo ponto, que ela é um dom, ou seja, ela não vem de nós mesmos, não é? A fé é o resultado de quando Deus fala conosco. E cada vez que você, então, faz esse exercício de piedade, que Deus está falando com Josué, Josué, olha, concentra os seus esforços, não pulveriza os seus esforços, num frenesi ministerial, mas concentra os seus esforços em meditar de noite, na minha palavra, porque eu vou falar com você. E quando Deus fala, cara, é uma explosão. Quando Deus fala algo pessoalmente com você, Ele está te colocando numa posição de co-criador com Ele. Então, quando Ele fala e você concorda, você começa a chamar à existência as coisas que não existem. Você faz os céus se unirem com a terra. Esse é o poder da fé. Então, eu quero compartilhar um pouco sobre isso, essas 3 dinâmicas. Primeiro aí, Mateus 13, 23, Jesus fala assim, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por 1. Então, veja bem, como eu disse, a coisa mais importante na oração não é você falar, é você ouvir. O princípio da boa comunicação começa com ouvir. Porém, nós precisamos mais do que ouvir, nós precisamos de compreender. Veja bem que Mateus está dizendo sobre a semente que caiu em boa terra, comparando com aquele que não só ouve a palavra, mas ele também compreende. Ele compreende. Dentro de uma perspectiva pessoal e específica da vontade de Deus. É quando nós criamos essa sinergia entre audição e compreensão. Então nós temos o ponto de partida natural e sobrenatural de um empreendimento destinado ao sucesso. Tudo aquilo, todo empreendimento que nasce dessa perspectiva de você ouvir e compreender a palavra de Deus, está destinado ao sucesso.
Por que que tanta coisa que a gente faz, acontece, luta, corre atrás, deu em nada? A hora que você vai ver, não partiu disso. Deus não falou nada com você, né? Você está inventando moda, entendeu? E começa a perder tempo, entende? Então, em comunicação é muito ocorrente alguém falar algo que será compreendido de uma forma bem diferente, e até mesmo oposta ao que se quis dizer. Por isso que eu disse que ouvir só não é suficiente, nós precisamos de buscar compreensão, não é? Como o salmista fala, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Buscar compreensão. É assim que a gente define uma revelação, é o resultado de ouvir e compreender de forma correta. Porque é fácil alguém falar uma coisa e eu entender outra. A revelação, para a gente entender correto, nós temos que entender isso, que a revelação é proporcional à nossa entrega. Que é o segredo da revelação, entrega. 100% de entrega, 100% de revelação. Se você não entrega, se você só quer, se você tem apenas uma postura egoísta, cara, você vai ficar cheio de bloqueio, você vai entender as coisas erradas, você vai começar a interpretar a realidade de acordo com o seu umbigo. Então, ouvir e compreender a orientação de Deus tem que partir disso daí. E quando nós investimos nessas decisões, nós começamos a experimentar realmente resultados tremendos. Aqui as coisas começam realmente a acontecer. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne, e eu vou te falar, nunca vai virar espírito, não adianta, nasceu na carne é carne, mas o que nasceu no espírito vai produzir vida. Então tem que nascer no espírito, não é? Veja bem, eu acho interessante você ver o impacto do ministério de Daniel. Se você ler lá em Daniel 9, versículos 2 e 3, fala lá no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos de que falou o profeta Jeremias, do cativeiro e tal. Então veja bem que Daniel, buscando a Deus, orando, examinando as escrituras, ali ele entendeu, ele teve um entendimento, que o tempo do cativeiro já tinha dado, os 70 anos de castigo já tinham passado, e o povo continuava lá. Mas esse cara entendeu, e ele não só entendeu uma coisa histórica, mas ele entendeu aquilo de forma espiritual, e a partir disso, ele começou a orar, fala, eu pois dirigi o meu rosto ao Senhor, para buscar em oração e súplica. Aí de repente, olha o que aconteceu, quase que imediatamente um anjo se manifesta a ele, dizendo, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim. Pensa num cara que mudou a história da sua geração, que tirou toda uma nação do cativeiro e reintroduziu na terra da promessa, simplesmente porque esse cara ouviu e compreendeu, ouviu e compreendeu a palavra de Deus para o seu tempo. Marcos, ele fala sobre ouvir e receber, olha só, Marcos 4:20, aqueles outros que foram semeados em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, dão fruto, a 30, 60 e 100 por um. Então veja bem, que Mateus fala sobre ouvir e compreender, mas Marcos tem uma outra dinâmica, é algo além, ele fala sobre ouvir e receber. Então fé é você, além de entender, concordar com a palavra de Deus, é você recebê-la sem duvidar do caráter daquele que empenhou a sua palavra. Isso é fé. Você concorda, Deus falou, eu sou, Senhor, tu és, eu faço, Senhor, tu fazes.
Isso é fé, você concordar, você recebe. Por isso que a fé é a principal obra que Deus espera de nós. Eu sempre digo, Deus ouve a oração, mas Ele responde à fé. Por isso que Jesus disse, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará Ele fé. Muita gente está orando, o anjo está lá com a pinça, cadê a fé? Né? O anjo está lá, puxa vida, aquele reunião de oração, e o anjo lá tentando encontrar alguém que de fato concorda com Deus. Quando a gente olha essa parábola do grão de mostarda, eu acho isso muito interessante, porque a questão da fé, Jesus está dizendo, não é o tamanho dela. Alguém já viu uma semente de mostarda? Parece uma poeira. Não é o tamanho, mas é o fato de você exercitá-la. Mesmo que você tenha uma fé microscópica, do tamanho de um grãozinho de mostarda, se você exercitá-la, se você disser a esse monte, né, concordando com o que Deus está te dizendo, sai daqui, lança-te acolá, tal sucederá, porque a questão não é o tamanho, é você exercitá-la. Veja bem, Jesus ele não orava pelos enfermos, ele dava uma ordem, levanta-te, porque ele ouviu aquilo do Pai. Ele não ficava falando, Pai, quem sabe o Senhor pode curar essa pessoa. Não, ele agia à altura daquilo que ele ouvia do Pai. Levanta-te, toma a tua cama e anda. É você agir à altura daquilo que você ouviu de Deus. Quando Abraão recebeu a ordem de sacrificar Isaque, sendo que ele já tinha uma palavra prévia acerca de Isaque, que em Isaque seria chamada a sua descendência, e Deus pediu o menino, sacrifica para mim. E Abraão falou, Senhor, né, eu tenho uma palavra, que nessa criança, nos lombos dele, está a minha descendência. Então, tá bom. E a Bíblia revela que Abraão creu contra a esperança, tipo dizendo assim, nem que Deus tenha que recobrá-lo das cinzas desse holocausto, mas ele vai cumprir. Por isso ele obedeceu. Por causa do caráter daquele que prometeu. Quando Pedro andou sobre as águas, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo por sobre as águas, e Jesus falou, vem. E Pedro andou, não foi sobre as águas, foi sobre o vem, você não anda sobre água, você afunda nas águas, mas sobre a palavra você anda, entende? Da mesma forma, aquele centurião, que tinha lá um filho, um servo à beira da morte, e esse cara, ele entendeu como o mundo espiritual funciona, o fluir da autoridade, da fé, e ele fala, olha, Senhor, meu servo está quase morrendo, e Jesus, eu vou com você na sua casa, e ele falou, não sou digno que o Senhor pise na minha casa, basta que o Senhor dê uma só palavra, e ele vai ser curado. Não achei tamanha fé, nem mesmo em Israel. Esse homem, ele não pediu ali um sinal, ele pediu uma palavra, porque o que o Senhor disser vai acontecer, dá a palavra. Eu tenho homens debaixo das minhas ordens, eu digo a esse vem, ele vem, aquele vai, ele vai, eu também me sujeito a ordens, basta que o Senhor dê uma só palavra. Ouvir e receber. Ouvir e receber. E por fim, Lucas fala sobre ouvir e conservar. Veja bem, olha a dinâmica. Como é que a gente move na fé, nessa vereda do justo, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito? Ouvir e compreender, ouvir e receber, e Lucas fala sobre ouvir
e conservar. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Agora veja bem que aqui a conversa é uma conversa mais trabalhosa. Quando nós falamos de perseverança, nós estamos nos referindo ao fato de que nós seremos provados, tratados, transformados por essas palavras que nós ouvimos e recebemos. Então, perseverança gera caráter, caráter gera perseverança, e essa dinâmica é poderosa no sentido de nos impulsionar em direção às promessas de Deus, porque tem coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, que elas não dependem da simplicidade de um milagre, mas elas dependem desse processo complexo de gerar caráter. Resolver milagre, gente, Deus podia fazer tudo por milagre, mas milagre transforma o nosso caráter. E aqui vem o tratamento de Deus. O grande fator de prova aqui é o tempo. Existe uma guerra entre o imediatismo e a perseverança. Eu não sei se você já discerniu essa guerra. Quantos de nós aqui começamos a desistir de certas coisas por conta do nosso imediatismo? Então, existe uma guerra se travando. Tem coisas na sua vida, meu querido, que se você não discernir essa guerra entre imediatismo e perseverança, cara, você vai morrer no deserto. O imediatismo é um dos maiores inimigos das promessas de Deus. Perseverança exige um coração honesto e bom. E a única coisa que gera um coração honesto e bom tem a ver com isso: você ouvir e conservar. Conservar. É aí que nós começamos a experimentar um coração honesto e bom. Falta de perseverança acusa um coração fraco e desonesto. Então veja bem, essa é a dinâmica da promessa. Hebreus 10, 36 fala: porque necessitais de perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Na verdade, deixa eu te explicar, quando Deus nos dá uma promessa, Ele está nos encorajando a passar por um processo que nós não estaríamos dispostos ou animados a passar se não fosse pelo incentivo da promessa. É como você fala para o seu filho: meu filho, se você passar de ano, você vai ganhar o iPhone 11. Entende? O 12, né? Então você está dando um incentivo para que ele se submeta a uma certa disciplina que ele não estava disposto a passar. E a gente vê assim com todos os homens de Deus. Veja lá o exemplo de Davi. Ele foi ungido por Samuel, recebeu a palavra que seria rei, não é? Foi ungido, não é? Ali confirmando que ele seria o rei. A questão não era apenas Davi se tornar um rei, mas um rei segundo o coração de Deus. Isso demandaria um processo sem atalhos. Veja bem, Davi começou pastoreando no deserto, anonimamente ele mata o leão, mata o urso, para defender o seu rebanho. Depois ele vence uma guerra, a batalha do Vale de Elá. Ele enfrenta o Golias que ninguém enfrentava, e corta a cabeça dele com a própria espada do inimigo. Aí ele continua sendo perseguido, não acabou não, ele continuou sendo perseguido por 12 anos, por uma liderança doentia, sem se rebelar, reconhecendo Saul como ungido do Senhor, quando Saul não era ungido coisa nenhuma. Quem era o ungido do Senhor era ele, por Samuel. Isso fez dele um homem segundo o coração de Deus, porque ele conservou.
a palavra, perseverando com paciência. Ele foi transformado no homem de Deus que ele deveria se tornar. Veja o exemplo de José. Teve um sonho aparentemente absurdo, que o mundo se curvaria diante dele, teve uma visão e uma palavra de Deus, mas ele só alcançou o propósito da sua vida depois de passar pela cova, ser vendido pelos irmãos aos ismaelitas, ser caluniado pela esposa de Potifar, 12 anos preso numa masmorra. Mas apesar de tudo isso, ele perdoou os irmãos que o colocaram nessa situação toda, conservou a palavra, conservou. Olha, não se escandalize com as injustiças que você está sofrendo, não perca a sua confiança no caráter de Deus. Fé é você não perder a confiança no caráter de Deus, mesmo que você esteja sofrendo injustiças terríveis. Quando a gente fala desse tratamento de Deus, gente, não dá para ter queixo de vidro, entende? Porque nós vamos tomar muita pancada, faz parte do processo, mas no final, ele acabou sendo o único que teve a solução para a crise econômica mundial da sua geração, se transformou em Zafinat Paneah, o salvador do mundo. Quando a gente olha a história de Gideão, pensa um cara que conservou a palavra de Deus. Ele tinha um exército com 32 mil homens, para enfrentar o exército dos midianitas, que eram mais de 130 mil, e Deus, ao invés de aumentar o exército de Gideão, começou a diminuir. Fala para os covardes ir embora. Cara, eu nunca sabia que tinha tanto covarde ali, mas 22 mil foram embora, a covardaiada toda foi embora, 22 mil, depois desce lá no ribeiro, aquele que trouxer água, a boca separa. Aquele que tem consciência do mundo espiritual, aquele que tem consciência do inimigo. Sobraram quanto? 300. Os 300 de Gideão. Mas o cara conservou, ele provou a palavra de Deus provou ele, e ele conservou a palavra. Então veja bem, essa é a dinâmica da fé. É você ouvir e compreender, ouvir e receber, ouvir e conservar. Quando a Bíblia fala sobre ouvir e compreender, fala que você produz a 100, 60 e 30 por 1. Há uma regressão na produtividade. Porque se você só compreende, mas não recebe, não conserva, vai minguar. Quando Marcos fala sobre ouvir e receber, fala que você produz a 30, 60 e 100 por 1. Há uma progressividade. E quando fala sobre ouvir e conservar, fala que você vai produzir fruto com perseverança. Quem persevera, produz fruto com perseverança, com sustentabilidade. Assim é o reino de Deus. Deus tem muito para todos. Curva sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo e oramos que o Senhor possa realmente fazer com que a nossa vereda seja como a vereda do justo. O Senhor está levantando uma geração de justos nessa nação. Aqueles que crescem dinamicamente, num relacionamento íntimo e revelador com a sua palavra. Uma visão plena, perfeita. Nós sabemos que o Senhor está fazendo coisas que a gente nem imagina. Nós sabemos disso, o Senhor está fazendo. Os seus juízos estão em toda a terra. Nós confiamos na sua obra.
Obrigado, Senhor, porque as coisas elas não estão piorando, elas não estão fora de controle, nem um pouquinho, muito pelo contrário, elas estão melhorando e o Senhor está cada vez mais no controle. Aquela rocha que foi lançada sobre os pés da estátua de Nabucodonosor está enchendo toda a terra, a pedra com P maiúsculo está enchendo toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, a terra está se enchendo do conhecimento da palavra de Deus. E nós sabemos que essa geração aguarda a nossa manifestação. Por isso, Senhor, nós queremos estar atento àquilo que o Senhor está fazendo invisivelmente nas nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor. Nos colocamos nesse altar, no altar do quebrantamento. Que o Senhor possa realmente tratar profundamente nos nossos corações. Nós não queremos estar pressionados com as coisas dessa vida, porque elas se tornam quase que insignificantes, perto da grandiosidade daquilo que experimentamos na intimidade contigo, Senhor. Mas renovamos a nossa aliança contigo, dizendo que tudo que somos, tudo que temos, pertence ao Senhor. Senhor, e nós queremos assumir esse compromisso, é essa lei do esforço. Nós não queremos pulverizar os nossos esforços naquilo que não é pão, mas nós queremos diligentemente buscar a face do Deus vivo, o Verbo, aquele pelo qual tudo veio a existir, a palavra viva, o Deus conosco, o Verbo que se fez carne está em nós. Que a sua palavra habite ricamente nas nossas mentes. Eu quero profetizar sobre todos que estão me ouvindo: vós tendes a mente de Cristo. Deus te abençoe.